Olá, bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast críticos.com.br. Dessa vez, por uma questão de logística, a gente está fazendo essa gravação no Zoom, mas espero que vocês curtam da mesma maneira. Eu sou o Marcelo Janot e estou aqui com os outros três editores do críticos.com.br, o Luiz Fernando Galego, a Maria Caú e o Luiz Baez. A ideia nossa hoje é a pauta de hoje. No primeiro episódio, vocês viram, nós falamos de Woody Allen e a nossa conversa de hoje vai girar em torno dos filmes indicados ao Oscar, sobretudo os filmes indicados a melhor filme e a melhor filme internacional. A ideia aqui não é ficar especulando quem ganha ou quem perde, né? Isso a gente deixa para o bolão, que, aliás, no final do podcast eu vou contar sobre o bolão e a gente queria convidar vocês a participarem, que vai valer direito a uma vaga para participar com a gente da próxima edição do podcast, que vai ser na segunda-feira, logo após o Oscar. O Oscar aí sim, para a gente comentar o resultado do Oscar, e o vencedor do bolão vai ter esse privilégio de participar aqui com a gente, além de ganhar inteiramente de grátis um curso meu. Então, aproveitem, fiquem ligados que no final da gravação eu vou explicar melhor como é que vai ser o nosso bolão. Então é isso, vamos começar falando dos principais filmes que estão participando, né, dessa corrida pelo Oscar, que acontece a cerimônia no dia 15 de março, e a gente vai passar um a um os filmes, os candidatos a melhor filme na categoria principal. Primeiro, eu acho que é óbvio que a gente vai começar falando do Agente Secreto, né? E assim, já falou-se muito sobre o Agente Secreto, acho que não há por que se discutir mais a qualidade do Agente Secreto, as questões estéticas e tudo, a gente já falou. Nesse caso do Agente Secreto, acho que a gente pode ir direto ao assunto. Afinal, que chances o Agente Secreto tem no Oscar desse ano, Luiz Fernando Galego? De melhor filme internacional ou de melhor filme em geral? Qualquer categoria. É. Eu As acho que de quatro, né? melhor, eu acho que de melhor filme em geral, eu acho muito difícil. A gente tem visto já, né, o prêmio do Sindicato dos Produtores. Não iria jamais para ele porque não é um filme que o autor, o produtor, pertence ao sindicato americano, né? Agora, de filme internacional, eu acho que tem alguma chance, sim, mas talvez a voz de Hind Hayab crie uma emoção, uma provocação tal que possa chegar lá. Mas é meio loteria, né? Essa aposta é meio loteria. É para falar das outras categorias que ele concorre? Mas Tá? deixa eu só aproveitar que você falou da disputa dele no melhor filme internacional. Em melhor filme, eu concordo com você, na categoria principal, eu acho muito difícil. Agora, você falou de A Voz de Hind Rajab. Eu acho muito, muito difícil, não sei se a Maria e o Baez vão concordar, que A Voz de Hind Rajab ganhe o Oscar. E eu vou citar como exemplo o que aconteceu no Festival de Veneza, do ano passado, que inclusive tinha a Fernanda Torres entre as juradas, e eu estava lá, e claramente A Voz de Hind Rajab era o melhor filme do Festival de Veneza, mas não levou. O presidente do júri era o Alexander Payne, que é um diretor americano, e isso serviu, eu acho, como uma prévia para mostrar as dificuldades que ele enfrentaria no Oscar e mesmo para ter distribuição. É um filme importantíssimo, mas nesse mundo polarizado que a gente vive hoje, é um filme que incomoda a comunidade judaica de alguma forma, né? Porque mostra a atrocidade cometida contra uma família na Palestina, né? Uma família árabe na Palestina. Então, tirando a discussão sobre a qualidade do filme, que é excepcional, eu acho que ele já meio que vai encontrar uma certa resistência entre os eleitores do Oscar. Então, para mim,
está aí nessa categoria de melhor filme internacional entre O Agente Secreto e O Valor Sentimental. Eu acho que a disputa vai ser pau a pau entre esses dois. O Valor Sentimental está indicado a melhor direção, o que conta pontos a favor dele também. Então, não sei o que a Maria acha, se ela concorda comigo. Eu acho que o Galego elegeu o filme que tem menos chance na categoria, assim. Acompanhando um pouco essa corrida do Oscar, eu acho que está bem claro que quem vai ganhar vai ser Valor Sentimental. Como eu já disse em outros podcasts e outros lugares, a gente pode perder de cabeça erguida, porque com todo o respeito que eu tenho a Agente Secreto, adoro o filme, eu acho Valor Sentimental o melhor filme de todas as categorias que eu vi. Talvez perto de um documentário que eu amo também, mas assim, eu acho um filme extraordinário. E eu ainda não descartaria o filme do Panahi totalmente. Ele começou forte a corrida, foi perdendo tração, mas eu acho que ainda não. Eu inclusive acho que se Valor Sentimental perder, perde para ele. Eu acho que o fato também da gente ter ganhado essa categoria ano passado torna menos provável que a gente ganhe essa categoria de novo esse ano. Eu acho que talvez se a gente não tivesse ganhado ano passado e fosse aquela situação de o Brasil nunca ganhou, isso talvez empurrasse um pouco mais o agente secreto. E não é o caso, né? Não, e falando. Lembrando, só um segundo, Baís, desculpa. Lembrando que foi apenas um acidente, né? O filme do Jafar Panahi derrotou o Agente Secreto em Cannes. Foi o vencedor, o grande vencedor da Palma de Ouro em Cannes. E é outro filme espetacular, extraordinário. Diga, Baís. Não, eu ia falar que o Galego estava mencionando a conjuntura política, o momento que poderia levar ao Hind Rajab, né? Mas se a gente pensar em eventos mais recentes, a gente vai falar de Irã, né? Obrigatoriamente. Então, foi algo que a Maria acabou trazendo aqui na fala dela como o filme ter chance, e me remeteu a isso, né? Que pode ser um fator também, se o voto for no sentido de passar uma mensagem, né? Não que a gente ache que os votantes da academia estejam muito preocupados necessariamente com isso, né? Mas é difícil prever, porque, por exemplo, no ano passado, a gente, não lembro se a gente chegou a gravar antes ou depois do Oscar, mas a gente conversa, né? Tanto entre a gente quanto outras pessoas. E eu lembro que era uma sensação, assim, muito geral de que a Fernanda teria mais chance quando saíram os indicados, porque a gente tinha Emília Pérez com muitas categorias, né? E aí, claro, teve o fenômeno Carla Sofia Gascon, né, que ajudou a dar essa empurradinha, né, não que a gente atribua a vitória só a isso, né, porque seria até um desrespeito com o filme. E esse ano tem um outro fenômeno que foi o diretor do Cirrá, né, falando as besteiras dele também, né. Tentou se redimir, mas não sei se a gente compra muito esse discurso dele, não. Mas não foi diretamente do filme que a gente considera como o maior adversário no momento, que é o valor sentimental, né? Então, a princípio, eu acho que me causaria sim uma surpresa o valor sentimental não ganhar, mas ao mesmo tempo eu consigo ver fatores para além dos méritos dos filmes, porque falando de méritos de filme, eu não acho que tenha nenhum absurdo em qualquer decisão, mas também fatores que possam explicar um voto em detrimento do outro. Tem tanto essa grande empolgação com o Brasil, né? O post mais curtido no Instagram do Oscar da Fernanda ano passado, né? Então, eu acho que foi algo que foi sentido bastante esse impacto, quanto as questões políticas também que podem levar a outros votos, né? Então, não acho que nada necessariamente me surpreenda, mas ainda vejo o valor sentimental como favorito. Falando do Cirat, né, o filme que estreou nos cinemas brasileiros semana passada e vem causando muita polêmica, né? Aliás, quando eu vi o filme em Cannes ano passado, eu já percebi que esse é um filme bastante polêmico, tanto que na ocasião eu escrevi um texto, né, na nossa cobertura lá no críticos.com.br, dizendo que eu não sabia se eu tinha amado ou odiado o filme, e eu fui rever o filme agora no cinema, até encontrei o Galego na sessão e gostei de rever, assim, é um filme que continua mexendo comigo, mostrou por que, embora eu não saiba dizer se é um filme, é uma obra-prima ou uma bomba, porque essa questão é muito subjetiva e você tanto
pode ter argumentos muito plausíveis para considerar o filme uma obra-prima, tanto para considerar o filme uma bomba, né, sob o ponto de vista técnico, digamos assim, e que, assim, tirando essa questão de rotular a opinião, eu continuo impactado e gostando do filme, mas eu sei que o Galego, por exemplo, detestou. Eu sei que o Baez não viu ainda, né? Então a gente vai tentar evitar dar spoilers aqui, provável, talvez algum de vocês esteja assistindo, não tenha visto. Maria já viu, Cirá? Eu vi antes de, não antes de você, que você viu em Cannes, mas antes de todo mundo, porque eu vi em Lisboa, né? Então eu vi esse filme em junho, julho, tem muito tempo, do ano E o que que passado. você acha? Então, assim que eu terminei de ver o filme, eu de fato tive essa sensação. Eu não sei se eu gostei ou não gostei. E eu tendo a achar que isso sempre é uma qualidade no filme. Mostra que um filme está acima do comum quando pessoas como nós saem do filme sem ter uma opinião. E eu acho interessante que a primeira cartela do filme diz isso, né? É uma travessia por uma linha fina em direção ao inferno. Você sai meio atordoado. Então, eu acho que ele emula a experiência do espectador, emula a experiência dos personagens. Então, eu acabo gostando do filme. Eu acho que ele tem várias coisas meio apelativas, truqueiras, assim. Eu vi numa sessão com comentários do diretor. O diretor é uma pessoa realmente extremamente desagradável. Ele foi desagradabilíssimo na sessão. Ele é essa pessoa. Então, assim, ouvir ele falar sobre o filme faz o filme cair muito, mas eu continuo gostando do filme. Inclusive, eu torço muito para ele na categoria de som, que eu acho que seria a primeira vez que um grupo de mulheres ganharia essa categoria. E o desenho de som dele é uma coisa É fabulosa, assim, uma incrível, coisa impressionante. é incrível. Galego, rapidamente você quer destruir o filme aqui? Fica à vontade. O bom, gente, do críticos.com.br é que não existe um pensamento único entre a gente, sabe? Eu e o Galego podemos sair do cinema nos matando, porque o Galego detestou e eu saí do cinema impactado, sem saber se o filme é ruim ou bom, mas eu gostei de rever o filme da experiência e o Galego já destrói. Então destrói aqui, Galego, para todo mundo Não, ouvir é o que eu brevemente. escrevi, é o que eu escrevi no meu Facebook, né? Eu nem quis postar como crítica, né? Eu acho que é um filme que tem um roteiro vale tudo. Eu acho que é um filme teste de Rorschach. Você projeta nele o que você quiser. Eu acho que o diretor e o roteiro não assumem nada. Eu acho que para preencher o vazio do deserto e das ideias, eles colocam situações de choque, cria uma situação sádica com o espectador, porque me lembrou aquele filme horrível, Babel, do Iñárritu, né? Que cria uma situação de sadismo, sabe? E eu não sou masoquista, então eu tô fora, eu fiquei distanciado do filme. É um bom diretor? O início começa bem. O início, né, o pai procurando a filha, é uma MacGuffin ruim, porque não nem segue muito adiante, né? Tá bom que o MacGuffin não era a coisa mais importante nos filmes do Hitchcock, mas tinha uma função melhor, né? Então eu acho um filme bastante pretensioso e eu acho que é esse tipo, vale tudo. Vamos botar uma coisa aqui no roteiro, agora. Não, não me convenceu nem um pouco. É um filme que está, de fato, mexendo com as emoções das pessoas, seja os que amam e sejam os que odeiam, né? Então, já que a gente inverteu a ordem, já começou falando dos filmes de candidatos a melhor filme internacional, né? A gente já citou os cinco aqui, né? Foi apenas um acidente, o Agente Secreto, Valor Sentimental, A Voz de Hind Rajab e o Sirat, né? E a Maria Caú cravou aqui que o Valor Sentimental vai ser o vencedor e o Valor Sentimental é o filme preferido dela entre todos os concorrentes, inclusive melhor filme principal, né, Maria? Eu queria que você falasse na sua opinião, o que o Valor Sentimental do Joaquim Trier tem de tão especial assim? Você acha que é o melhor filme dele, melhor que A Pior Pessoa do Mundo, melhor que os anteriores? É engraçado, porque 10 dias atrás eu conheci o Eski Vogt, porque eu estava cobrindo a Berlinale, e eu fiquei extremamente emocionada de conhecer ele. Para quem não sabe, é o roteirista que colabora com o Joaquim Trier, com esse diretor, desde o primeiro longa. Ele também tem uma carreira como realizador, mas menos conhecida.
Eu diria que valor sentimental, eu não sei se eu colocaria um valor ativo assim de dizer que ele é melhor do que a pior pessoa do mundo. São dois filmes que me são muito caros, assim, são dois filmes que eu considero, eu não uso essa palavra com muita frequência, vocês que me conhecem sabem, mas eu considero duas obras-primas, assim. Ele é um dos realizadores que mais me chama atenção, que eu mais gosto, eu ando estudando ele, escrevi não só crítica desse filme, mas escrevi um longo trabalho sobre a pior pessoa do mundo, falando da ideia de um filme de formação. O que eu gosto de Valor Sentimental é que eu acho que ele conseguiu dar a um drama familiar que é muito pungente, muito interessante, dar uma dimensão formal muito impressionante, assim. Falar de arte, falar da relação de arte com saúde mental, da relação da família com diferentes personalidades. A gente sempre vê a família no cinema como se fosse os pais agem de uma forma X com os filhos. E na realidade, cada pessoa age e reage a outra pessoa de maneiras diferentes. Então, os pais nunca agem com os filhos da mesma maneira para cada filho. Então, essas relações são muito mais complexas do que isso. A gente tende a simplificá-las na arte. E o jeito como ele trabalha essas complexidades, eu acho impressionante. E é um filme que, assim, todas as atuações são maravilhosas, incríveis, extraordinárias. E para mim é tudo muito, desde o uso da narração, o uso da casa, a ideia de como um objeto, né, ou uma construção pode atravessar gerações e transformar relações. Eu adoro, eu acho que ele criou uma. Eu brinquei na minha crítica dizendo que ele conseguiu fazer a verdadeira casa mal assombrada do mundo real, né? Porque não existem casas mal assombradas na vida real, mas existem casas assombradas por essa história, né? Eu acho isso incrível, assim. Olha, O eu só queria Galego, dizer. Galego, deixa eu só Hum. aproveitar que você vai falar, já que você é um estudioso da obra do Bergman, eu queria que você começasse falando se as comparações com Bergman procedem em relação ao valor sentimental. Eu acho que o que é interessante é o seguinte: quem é muito conhecedor, muito familiarizado com a obra do Bergman, eu acho que percebe indiretamente a presença do Bergman em algumas situações. Então, isso é muito bom, porque não é uma influência do tipo copiar e colar, né? Longe disso. Mas tem sim, mas eu acho que não é a coisa mais importante, exatamente porque o filme ele é bom por si mesmo. Né? Ele não é bom porque tem as referências do Bergman. Né? Elas foram muito bem aproveitadas, né? Talvez até, digamos assim, né? Se o cinema não fosse uma coisa que precisasse de tanta preparação, poderiam ser até coisas meio inconscientes, né? Que só depois o autor percebesse, isso daí tinha a ver com aquele filme do Bergman e tal, ou com aquelas ideias do Bergman. Então eu acho um filme maravilhoso, mas eu quero defender o Agente Secreto, porque, embora já tenha se discutido muito, eu acho o melhor filme de todos. Se eu quiser encontrar um defeito no valor sentimental, não é um defeito, eu acho que ele é um filme fechado. Isso não é um defeito, é uma característica. Enquanto que o Agente Secreto é um filme aberto. Eu acho um filme muito moderno e vocês sabem que eu absolutamente não sou fã dos filmes anteriores do Kleber. Eu Eu ia não falar gosto, isso, que eu eu vivi não, para ver você é, defender o Kleber. eu não gosto nada de, eu acho uma bobagem aquele Aquários. Eu acho muito esquemático, muito ruim o Bacurau, e eu acho que ele se libertou de uma coisa pré, muito fechadinha, exatamente para fazer um filme aberto, que eu gostei muito quando vi da primeira vez, eu gostei mais da segunda. O Valor Sentimental, eu acho que é um filme. Eu estou usando a palavra não como uma adjetivação ruim, como uma descrição. É um filme saturado no sentido de que ele é perfeitamente fechado, é irretocável, não tem o que mexer. Eu prefiro, nesse caso, as supostas pontas soltas que tanto criticaram pessoas do maior gabarito intelectual reclamando das. Não entenderam nada. Não entenderam nada, desculpe. O filme tem um eixo, né? Que é a história do personagem do Wagner Moura. Mas não é só isso, né? Todo, todas, todo pano de fundo, todas as pontas soltas fazem um todo, né? Mas é um todo mais aberto mesmo. Então, Mas para mim, é o melhor dos filmes. Inclusive, eu gosto mais do que do próprio Valor Sentimental, que eu adoro. o que o Galego estava falando sobre o filme ser aberto, eu vou fazer uma provocação aqui e vocês podem dialogar comigo e responder da maneira que acharem adequada, né? Porque eu concordaria com o Galego
se o filme encerrasse, que para mim seria o encerramento perfeito, sem querer dirigir o filme dos outros, né? Mas no momento da notícia do jornal. Para mim, era o momento de encerrar o filme. Eu acho que o núcleo contemporâneo desse filme, tanto as inserções ao longo do filme, elas têm uma queda assim evidente em relação até o elenco mesmo, já que a gente vai discutir elenco. Para mim, o elenco não é homogêneo, tem uma queda muito grande nessas cenas. E quando o filme vai para esse núcleo contemporâneo, para o desfecho, aí eu acho que tem uma mesma tendência que incomoda o Galego nos outros filmes dele, que é um efeito assim didático, né? Vou me explicar bastante para que as minhas intenções e o que eu quis fazer com o filme fique bastante claro, né? E aí tudo vai ser articulado, né? Inclusive falar na boca de um personagem como se isso já não tivesse sugerido que ali foi um cinema. Então, quero rearticular aqui minha obra inteira, rearticular tudo que eu penso nesses curtos aqui diálogos finais expositivos. Não que isso tire completamente assim o valor do filme para mim, né? Mas eu acho que tem um fechamento, e aí num sentido não positivo, né? Como o contrário de uma abertura interpretativa, que no resto do filme até surpreende, né? Ele se deixar tão aberto. Então é uma parte que eu gosto muito menos, embora eu ache que a solução de você não apresentar em cena, mas resolver sem resolver pelo jornal seja maravilhosa. Então, por isso que eu acho que quando ele não termina ali, ele perde uma força que a memória já estava na imagem, não precisava estar no diálogo. Eu acho que a sua questão é pertinente até certo ponto, mas eu discordaria dela do ponto de vista inteiramente subjetivo, porque na primeira vez que eu vi o filme havia tanta coisa, eu estava vendo tanta coisa ao mesmo tempo, né, que eu acho que o final perdeu para mim na primeira visão, porque eu acho que eu não entendi o final. E eu concordo com você que as duas atrizes da fase contemporânea estão fracas, mas eu discordo peremptoriamente que o Wagner Moura não esteja bem no outro papel na última cena. E eu acho que quando eu vi da segunda vez, é que eu percebi uma outra camada, que é a camada do esquecimento. Né? Do recalque, da repressão da memória, da repressão do que houve naquele período negro da nossa história popular, da nossa história brasileira, que popularmente é como se não tivesse havido. Tem gente pedindo para voltar à ditadura. Então, para mim, subjetivamente, o final da segunda vez que eu vi fez mais sentido. Eu tive um estranhamento, sim, concordo com você, mas eu acho que faz sentido. Pelo menos para mim, acabou subjetivamente, para mim foi interessante na segunda visão. Eu Maria acho muito queria. eu acho muito importante, eu discordo assim muito frontalmente do Baez e de todo mundo que faz essa crítica ao filme, porque eu acho que é um filme que elabora, e aí tem muito a ver com ser a geração do Kleber, ele meio ele meio se refletoriza naquele garoto, né? Então, dele ver como que a geração dele lidou com a memória da ditadura e como a gente lida com a memória da ditadura de uma forma que é totalmente sem catarse e de uma forma que é meio anticinematográfica até, porque a menina vai lá e quando ela conversa com o cara, você fica achando assim, nossa, agora vai ter uma grande catarse, o cara vai revelar uma grande coisa e o cara fala, eu não conheço meu pai, eu não vivi essa vida, eu não tenho interesse nessas questões. E aquilo, para mim, é exatamente a forma como o Brasil lidou com a ditadura numa cena, assim. Então, eu acho aquilo perfeito, incrível, extraordinário. Se o filme tem algum excesso que eu acho que poderia não ter, é a cena do Udo Krier. Eu vi esse filme já mais de uma vez, e aquela cena, eu sempre acho que ela poderia ter sido cortada. É outra Toda aquela, didática. toda aquela mistura didática com o Holocausto, num paralelismo que eu acho forçado entre o Holocausto e a ditadura brasileira. Toda aquela Não, cena, não, eu não, não, entendo que é uma. desculpe. Eu Não, não não é gosto isso. daquilo. A cena não foi feita para isso. A Não, eu cena foi sei. feita para aqueles meganhas acharem que o cara era um Sim, tudo herói bem. nazista e não era, era uma vítima dos Mas isso, nazistas. mas você não Mas aí, acha isso um pouco Galego, bobagem? É bobagem e projeta uma ideia dessas forças da repressão brasileira de como sendo nazistas, que eu acho também um pouco pueril, assim, um pouco, não sei, assim, eu acho que é uma homenagem ao Udo, é o último filme dele, né? Enfim, mas para mim o filme passava sem aquela cena. essa cena para mim está em paralelo de uma forma negativa, porque eu acho que o Galego vê de uma forma negativa também, com mas nós somos do Sul.
Porque é uma questão de justamente aquelas pessoas que estão pedindo para ele mostrar as cicatrizes, elas estão se colocando na mesma posição que estariam os oficiais alemães, sendo que olha quem elas são, né? Então, para mim, assim, de uma maneira menos didática e menos caricata, assim, que eu acho demais no Bacurau, ela assume a mesma função. Eu acho, eu tendo a concordar a princípio, eu respeito muito a leitura de vocês, o Caú e Galego, mas eu tendo a concordar com o Baez, que eu acho que uma das coisas mais bacanas do filme, ao longo de todo o filme, é que justamente ele se recusa a ser didático, ele deixa várias pontas abertas e soltas, e isso incomoda muitos espectadores, né, porque querem tudo explicadinho, e aí no final ele vem com esse final que para mim é um anticlímax, que não sei, eu fiquei um pouco não incomodado com isso, não chega a ser um incômodo, mas eu só lamentei, assim. Eu acho que se ele acabasse, como o Baez falou, no jornal ali, seria brilhante, mas não tira os méritos, os muitos méritos do filme. Mas eu acho que a gente pode passar para o próximo, senão a gente vai ficar aqui só no Agente Secreto. Falamos do valor sentimental também, então já eliminamos aí dois da categoria de melhor filme principal, já falamos dos candidatos a melhor filme internacional. Então vamos passar para um que vem sendo apontado como o grande favorito. Dá para dizer que Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson, é o grande favorito pelas últimas premiações, aí pelos bastidores. Eu ainda torço muito, estou torcendo muito para o Pecadores. Assim, o Então, Pecadores dava é o para meu filme preferido. Mas Uma Batalha Após a Outra, que eu gosto, é um filme que eu gosto também, mas não acho o melhor do Paul Thomas Anderson. Acho uma ideia muito boa, que ele desenvolve muito bem, como sempre, com, de maneira bastante original, né? Que também é um diretor que se recusa a fazer um cinema fácil, embora ele trabalhe dentro de uma linguagem hollywoodiana, né? Mas sempre tem elementos esquisitos, né, nos filmes dele que eu gosto muito. Acho que são filmes que mexem com você também. Não sei o que vocês acham. eu acho que dava para falar até pouquíssimo tempo atrás que ele era o absoluto favorito. Eu acho que continua sendo favorito, mas Pecadores vem ganhando uns prêmios e saindo assim pelo lado na corrida, pode acontecer uma surpresa. Eu ainda apostaria nele, assim. Os dois filmes são grandes filmes. Eu gosto, acho que consideravelmente mais de Pecadores. Acho Pecadores um filme extraordinário, brilhante, a forma como ele usa é, faz aquela história de vampiro e mistura com essas influências da música, do Delta do Mississippi, da criação do blues, do rock, como ele mistura isso de maneira tão inteligente com a questão racial e com uma história que eu acho interessante, um filme que de certa forma pode ser visto por uma pessoa que só vai ver filme de ação, né? E que não vai nunca pensar nessas questões e vai ver o filme. O filme tem uma fotografia brilhante, a música é excepcional. É um filme que eu acho muito impressionante. Ele é uma experiência sensorial muito forte no cinema também. Uma batalha atrás da outra, eu amo. É isso. O Paul Thomas Anderson é um grande cineasta. Ele vai ganhar melhor diretor esse ano, porque é um absurdo. Quando as pessoas pensam que ele não tem nenhum Oscar de melhor diretor, soa errado, né? Você fala assim, tem certeza? Porque ele não tem um filme ruim no currículo. Eu vi todos os filmes dele, ou quase todos. Não tem um ruim, tem um menos bom, tem um que eu gosto mais. E esse filme, ele foi mal compreendido por muita gente. Eu tenho uma teoria de que, que o gênero mais rejeitado que existe no cinema é a farsa. Teatro é outra coisa, mas as pessoas têm muita dificuldade de compreender e de entrar no ritmo de uma farsa. E o filme é farsa. Eu Perfeito. nunca li o autor original, dizem que é uma adaptação fenomenal dele, porque é um cara totalmente maluco, não sei o quê. É um filme que mostra o quão bom diretor de atores ele é, inclusive, né? Não só um diretor técnico que faz coisas extraordinárias, mas os dois filmes são muito bons. Aliás, o Oscar desse ano é um sucesso, porque tem pouquíssimos filmes que eu detesto, sempre metade dos filmes eu odeio. Esse ano não é o caso. Para mim é o contrário. Eu só gosto mesmo de três filmes. Eu acho Pecadores uma bobagem. Desculpe. É, Eu acho.
Não, é esquemático, vampiros e segregacionistas. Não, pelo amor de Deus, menos. É muito esquemático. Não, não me pegou nada. Olha que eu gosto daquele tipo de música e tal, mas eu achei muito ruim, muito ruim. Não me pegou nada. E adoro o. E agora queria falar o negócio da farsa, né? É uma coisa que eu tenho visto em filmes que se pretendem comédias de acesso ao público, comerciais, né? E que não conseguem dar o tom de humor, de ironia, de farsa, e aí fica uma porcaria. Você vê que a ideia era boa, às vezes o roteiro é bom e o diretor, a edição, porque não sabe dar esse tom de nonsense, loucura, mas aí é isso que a Maria também diz, né? Às vezes o público fica, mas é para rir ou para chorar, né? É uma pena. É, E eu Eu, acho eu, maravilhoso no filme esse aspecto realmente de porra louquice, de farsa, de chutar o balde. Eu acho maravilhoso o filme. eu eu, gosto muito de Uma Batalha Após a Outra. Bahia, você quer falar de Uma não, Batalha? pode falar antes, Ana. Não, não, é que eu vou defender aqui o Pecadores, assim, Eu porque também, é por isso que eu já tinha assim, logo me sobreposto ali ao galego. não, eu só queria dizer que eu acho que o Pecadores, o Galego não curtiu, eu respeito, eu acho que ele vence tantos desafios, assim, ele poderia dar tão errado por tantos motivos, Sim. a começar por vencer o preconceito das pessoas pelo fato dele ser um filme de vampiros, né? Quantas pessoas eu conheço e simplesmente, num primeiro momento, descartaram. Falaram, não vou ver esse troço, não. Filme de vampiro que voa, não sei o quê, tal. Mas primeiro, ele retrabalha o gênero do cinema de vampiro. Ele fala de uma questão histórica envolvendo segregação racial, envolvendo a história americana, envolvendo a história da música americana, do Sim, blues. E é tudo tão encaixado, bem encaixado no bom sentido, né? Porque não é um filme perfeitinho, previsível, né? Tudo tão bem feito nesse filme. O Michael Jordan está espetacular, né? Fazendo dois papéis, o Fuligem, Fuligem e Ferrugem, não é isso? Acho os nomes. Fumaça e Fuligem, os títulos, as traduções para o português são meio bizarras, né? Fumaça e Fuligem. Mas, e eu sou total essa pessoa que teve esse preconceito, viu? Eu vi o cartaz e eu achei que era um filme de ação com Michael B. Jordan. Eu só fui ver porque você colocou no nosso grupo que era extraordinário, eu tinha que ver. Aí eu imediatamente fui ver. E aí eu até acho que escrevi um negócio, falei, obrigada, eu não teria visto esse filme. pois é, e aí eu acho que o Oscar, esse recorde de indicações ao Oscar, né? 16 indicações, sendo considerado um dos favoritos, talvez, a melhor filme, ajudou a romper essa barreira do preconceito de algumas pessoas com o filme de gênero de vampiro. Então, muita gente que falava, não vou ver essa bobagem, topou ver e adorou o filme, né? Então, eu torço muito para que o filme ganhe, para que ele seja visto por mais pessoas e que ele rompa esse preconceito. Baez, diga. Eu acho interessante também que ele trabalha nessa questão dos gêmeos, começando por eles, mas depois se expandindo para os outros personagens, né? Entre você ter uma postura de defesa dos seus, né? E uma outra de você estar completamente cooptado, deslumbrado, e isso acho que a questão do vampiro vai servindo como uma metáfora em torno disso, né? Que é uma outra maneira de trabalhar essa questão do reconhecimento completamente diferente dos exemplos que a gente deu agora há pouco vou colocar aqui no texto, eu sou do Sul, então eu não sou brasileiro, entendeu? Então acho que tem uma maneira de trabalhar isso pela metáfora dos vampiros. E disso num processo assim, de má aculturação e de você não enxergar mais uma estrutura de opressão, que eu acho bem interessante. E assim, o grande mérito para mim do filme, e que a gente já está aqui discutindo um pouco sobre ele, é algo que já estava presente, assim, se a gente voltar um pouco mais de tempo no Ryan Coogler, né? Ele começa com Fruitvale Station, que é um filme independente também sobre questão racial, mas com menos, assim, inovação de linguagem, né? E depois ele emenda alguns filmes mais enlatados, né? O Creed, dando sequência rock, né? E o Pantera Negra. E eu acho que ele consegue
dentro dessa própria estrutura que a gente falou há pouco, de estrutura de opressão da indústria, né? De você ter que seguir aquele modelo pré-fabricado. Eu acho que ele consegue se sair muito bem. E eu lembro que no Creed, a coisa que mais me chamou a atenção era justamente vendo esse filme no cinema, nas cenas de luta parecia que eu estava realmente dentro do estádio a ponto de eu olhar para trás, porque a caixa de som tinha feito um barulho e eu falei, gente, caramba, esse cara realmente sabe trabalhar o som, né? E acho que é a grande questão do Pecadores, né? É o trabalho que ele faz do som, tanto que, assim, a gente pode falar, as duas sequências, considerando sequências, não o filme como um todo, dessa leva do Oscar no ano, uma tá aí, né, naquela sequência do som, dos tempos se transformando pela música, né, e remetendo a um outro momento, uma experiência sensorial mesmo, né, que aquilo ali está construído mesmo em uma coisa que é modulada pela música, né, sem precisar fazer um uso assim de grande montagem, nada do tipo. E a outra grande sequência do ano, que para mim é a grande sequência dessa leva do Oscar, é a perseguição lá nas estradas sinuosas do Uma Batalha Após a Outra. Para mim são as duas grandes sequências do ano. É, então, essa questão do trabalho de som eu acho muito boa, né? E de como ele usa o gênero para, enfim, subverter a partir do próprio interior, né? Também, sem nunca negar, tenho vergonha de fazer um filme de vampiro. Não, não tem vergonha. Estou fazendo um filme de vampiro, mas mesmo assim estou conseguindo dar uma outra roupagem, né? Então, isso eu acho bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, que eu estou falando, ele faz um grande trabalho do som, mas eu acho que a palavra que o Jano usou agora há pouco sobre um anticlímax, né, no Agente Secreto, eu vejo no Pecadores, porque é um filme que culmina todo para uma grande sequência de confronto, e eu acho que a inventividade que ele tem para montar essa sequência de confronto não é tão interessante quanto o trabalho que ele faz ao longo do filme dessa ambientação e também do uso do som, né? Então, assim, meu único porém que eu colocaria, na verdade, dois poréns. Um seria esse, e o outro seria também, por ser um filme de gênero, e um filme que quer dialogar com o grande público, em muitos momentos vai usar flashbacks, voltar numas coisas que já foram ditas, que também a gente tem que pensar assim, é uma linguagem a qual as novas gerações estão se acostumando ainda mais, né? As séries que vão reiterando a mesma coisa em vários episódios, que a nossa capacidade de atenção é reduzida, né? Mas, enfim, é uma coisa que me causa um pouco de irritação, porque eu sou o contrário, a mente ansiosa, que eu fico falando, pra que tá repetindo isso? Enfim, mas seria o único porém que eu colocaria. A qualidade dos Pecadores é se o Michael B. Jordan ganhar o Oscar de melhor ator em vez do Timothée Chalamet. Já que não vai ser o Ethan Hawke nem o Wagner Moura, que eu acho que não vão ser, talvez se derem para o Michael B. Jordan vai ser bom, para o É, Timothée não ganhar. já que você falou do Timothée Chalamet e já que a gente estava falando de farsa, aí eu vou trazer para o nosso papo o Marty Supreme, que é um outro filme que, a meu ver, trabalha no registro da farsa muito bem. Eu acho até que trabalha melhor do que Uma Batalha Após a Outra, embora eu goste muito do Uma Batalha Após a Outra, mas eu acho que também dividiu opiniões, né? Não sei o que vocês acham do Marty Supreme, mas eu achei muita gente curioso assim a gente é, observar as reações dos espectadores comuns, né? Comuns que eu digo não é depreciativo não, tá, gente? É só o espectador que não é crítico, não é da indústria, não é especializado. Mas muita gente falou que o filme cansou, né, que eles ficaram cansados com o filme, tiveram vontade de sair no início por causa daquela montanha-russa de coisas, mas é justamente essa montanha-russa é a opção do diretor quando ele trabalha nesse registro de farsa, né? Ele bota o Abel Ferrara fazendo aquele mafioso ali, que é completamente surreal com a relação com aquele cachorro. Então, eu acho o filme muito interessante, como esse retrato, mais uma vez, insisto, né? Você tem que entender esse filme, Marte Supreme, sob o viés da farsa, esse retrato desse jogador de campeão de ping-pong. O esporte por si só já é algo insólito também, que é o ping-pong, como a sua busca do sonho americano, né? Uma cinebiografia completamente diferente da verdadeira história do cara, né, do jogador de ping-pong em quem ele se inspirou. Então, isso ele deixa bem claro quando apresenta o filme, que é livremente inspirado em fatos reais e livremente mesmo, porque tem pouquíssima coisa ali
que talvez a única coisa mais fiel ao verdadeiro campeão lá de ping-pong é o fato dele ter se apresentado junto com os Harlem Globetrotters. Mas, tipo assim, essas questões do envolvimento dele com a polícia, com a máfia, nada disso, nunca teve nada disso. Então, eu acho um filme brilhante do ponto de vista técnico também, eu acho incrível. E mesmo o Timothée Chalamet, que é um ator que eu tenho muita implicância, né, embora eu reconheça que ele, como Bob Dylan, estava muito bem também, né, eu acho que se ele vencer melhor ator, né, embora eu acho o Wagner Moura melhor e o Ethan Hawke no Blue Moon também concordo com o Galego melhor, e o Michael B. Jordan está ali pau a pau. Assim, eu acho que não vai ser nenhuma aberração se ele ganhar melhor ator. Maria, o que que você acha? Olha, eu acho que agora a gente está entrando na seara dos filmes que eu considero medianos. E aí eu fico aqui também no campo médio entre você e o Galego. Você está muito empolgado com esse filme. O Galego eu sei que detesta, então eu vou falar um pouco de cada lado. Eu acho que é um filme tecnicamente muito bem realizado. A fotografia é extraordinária. Estava lendo uma grande reportagem na American Cinematographer com o Darius. Alguém me Conde fala o nome. É. Ele Bom, trabalhou com o Woody Allen, não trabalhou? trabalhou com o Woody trabalhou. Allen, com o Haneke. É. O cara é extraordinário. Ele faz coisa quase sem luz, com a luz, o negócio escuro. É muito interessante a fotografia do filme. O filme começa muito bem. Eu não acho que Timóteo tá nada demais nesse filme. Na minha opinião, não tá nada demais. Aliás, uma parte aqui para o Janô não ser cancelado. Tênis de mesa é um esporte sério. Tênis de Me deu mesa. muito Desculpa, prêmio desculpa, desculpa. Brasil. O Goiama vai mandar uma cartinha para a gente se a gente não falar isso. Eu, inclusive, gosto de ver, acho vibrante nas Olimpíadas, acho impressionante aquela técnica. Só um Mas, assim, parênteses, só um parênteses. Foi o Hugo Oyama na Olimpíada. Calderano. O Ah, Goiama é o das antigas, O que é o Goiama é Calderano. das antigas, eu Poxa, sou mas velha, eu sou velha. só em minha defesa, assim, eu torci tanto para o Brasil no tênis de mesa na última Olimpíada, mas o brasileiro, poxa, como é que ele permitiu que o oponente dele virasse aquele jogo? Ele se desequilibrou psicologicamente, perdeu lá no fim. Você vê que é um esporte. Mas então, assim, eu gosto muito do filme até o desfecho dele. E aí a gente, para eu falar, eu vou ter que dar um spoiler, que a coisa é. Eu acho que o filme traça um paralelo entre esse desejo de um personagem de ganhar, essa coisa do. É quase que Deus me imbuiu de um propósito, eu sei que eu sou melhor. Eu não tenho provas disso, eu nunca ganhei nada, mas eu sei que eu estou destinado à grandeza, que é uma coisa muito própria do homem branco. E ele constrói isso e joga isso com o imperialismo americano, esse país que também se acha o maior país do mundo, a terra da liberdade, baseado em nada, né? Baseado, não tem liberdade, o país é uma porcaria, todas as instituições estão ruindo lá, mas eles ainda se colocam nesse lugar. Então, enquanto o filme está fazendo uma crítica disso, eu acho bom. Mas eu acho que o filme, infelizmente, vai se enamorando desse personagem e vai começando a vê-lo sob bons olhos, vai começando a abraçar essa ideia imperialista do personagem. O desfecho eu abomino, eu acho que estraga o conjunto inteiro. Outra coisa que me incomoda muito, e me incomoda em vários desses cineastas que são tecnicamente muito competentes, é a forma como eles constroem as personagens femininas, assim. As personagens femininas, elas surgem para transar com alguém A apresentação da personagem qual é? É a cena em que ela chega para transar com você no almoxarifado. Essa é a apresentação. A outra apresentação é a cena... Então são personagens rasíssimas que me incomodam muitíssimo, assim. Os personagens masculinos são... é como se você estivesse vendo um personagem 3D atuando ao lado de um papel, assim, de um cartão. A construção não está bem feita de nenhuma mulher desse filme. E são duas mulheres muito importantes no filme. Enfim, acreditar que a Gwyneth Paltrow, atriz famosa, ia dar duas mariolas para Timóteo, com aquela caracterização dele, jogador de tênis de mesa, é um malabarismo mental Picadinho. que eu não consigo fazer. E aí eu digo, acho a atuação dele nada demais, eu também estou criando certo ranço e implicância dele, ele é um cara bizarro. Acabei de ver uma fala dele dizendo: eu não quero fazer ópera e balé, essas artes que estão morrendo, não me interessa. Ele é um cara que é todo errado,
Eu torço para que ele não ganhe, Tem mas que ganhar logo para sumir. ele tem atuações bem melhores, mas eu acho um absurdo o Ethan Hawke não ter mais força nesse Oscar, porque não só Blue Moon é um filme muito subestimado, eu acho um filme muito, muito bom, como a atuação dele não só é extraordinária, como é muito difícil, na minha opinião, é uma construção de personagem bem complexa, como ele faz com maestria e é algo que eu nunca vi ele fazendo antes. Então, assim, é um pacote perfeito, assim. Para mim é uma atuação que está muito acima em nível de grandeza das outras atuações, em finura, em capacidade de criar um gestual, de criar uma prosódia, de criar um. É impressionante, assim, mas não tem a menor chance, a vida é assim, né? Principalmente o Oscar é sempre assim. Geralmente, eu acho que o único Oscar da minha vida que eu vi que o melhor filme ganhou foi o Oscar de Parasita. Então é assim que a gente segue. Eu E só o, gostei dos primeiros 15 minutos desse filme. Eu achei a linguagem histérica profundamente cansativa. Foi um custo chegar no final. E chegar naquele final dantesco, em que o personagem, que é meio psicopata, meio irresponsável, se redime na emoção. Não, aí em Terra de Vez eu acho horrível o filme. Agora, esse eu gostei dos 15 minutos finais. Já do Hamnet eu só gosto dos 20 minutos finais. bem, vamos Eu passar queria para fazer o. só um comentário antes, que é o seguinte: eu não aguento mais essa associação que surge principalmente na época de Oscar, que uma boa atuação é aquela pessoa que parou a vida dela para se dedicar completamente a emular todos os tipos de trejeitos possível e ser uma máquina infalível, como se isso fosse ser necessariamente mais crível e mais real, né? Desconsiderando assim todo o poder de fabulação e de ficcionalidade do cinema. Então, só de ser essas coisas, grandes entrevistas valorizando que ele em outros sets pediu uma mesa para jogar, para treinar, não sei o quê, porque ele queria ser Mas perfeito ao tu sabe que reproduzir. eles adicionaram aquela bola em IA, né? Porque o próprio diretor de fotografia fala isso na American Cinematographer, que a bola em várias cenas foi colocada em efeito especial. Então, assim, É, nem é essa é, grande atuação como tenista de mesa. É isso que eu tô falando, assim, não só nesse filme, mas também em outros, principalmente, não tô lembrando agora no Oscar se a gente tem exemplos disso, mas quando tem exemplos disso. Quando a questão é emular uma personalidade que realmente existiu, como se ser aquela coisa completamente caricata, mas que você identifica imediatamente, fosse necessariamente superior a você ver alguma coisa completamente diferente, mas que de alguma maneira te traz uma certa aproximação com aquela figura, né? Então, eu tô completamente cansado disso, de falar disso todo ano, eu só queria pontuar e que ele ganhe logo e tire uma pausa, conquiste, que nem o personagem dele, conquistou os objetivos e some. É, deixa eu só, antes da gente passar para o Hamnet, que eu acho que já demos o gancho aí, eu queria rapidamente frisar que a gente falou aqui do Blue Moon, né? O Blue Moon do Richard Linklater não está indicado a melhor filme e sequer foi lançado nos cinemas brasileiros, né? Ele está disponível já no streaming, na Prime Video e na Apple TV. Então, acho que o Blue Moon, todos nós aqui recomendamos, essa é uma unanimidade. Talvez ele não tenha ido para os cinemas por um certo preconceito por ele ser teatro filmado, acho que a gente pode rotulá-lo assim, né? Porque é um filme de 90 minutos no mesmo ambiente ali, mas é incrível assim, para quem se interessa é, pela cultura americana, né? Ele é uma cinebiografia do Lawrence Hart, um dos grandes compositores americanos da história, que fazia dupla com o Rodgers, né? Rodgers and Hart, e era uma pessoa de uma personalidade difícil, né? Autodestrutiva e tal, e a atuação do Ethan Hawke é brilhante. Para quem curte, né, o cinema do Richard Linklater, ele parece muito diferente de todos os filmes que o Linklater fez, mas ele também lida com a questão da passagem do tempo, de como você, como indivíduo, lida com a passagem do tempo. Eu acho um filme incrível e recomendo muito. Só uma E ressalva. Eu gosto do ator, mas eu não gosto muito do filme. Eu acho mau teatro filmado.
Ah, Não acho que deu certo, não. poxa, Galego, eu ia dizer que a gente tinha uma Não unanimidade é. aqui entre Por nós. isso que eu Eu estou não aqui. Não, acho não. nem que é teatro filmado, gente. Não, Eu não já é teatro discordo de filmado, mas vocês. Para mim é não é teatro fechado. filmado. Mas parece que É. é. Mas parece. Poderia ser Para uma mim não peça, é. poderia, para mim o que é teatro filmado é que poderia ser perfeitamente uma É, peça de teatro. Para é. mim não é isso. Para mim, para ser considerado teatro filmado, ele tem que ter certas, tem que ter uma maneira de filmar que se aproxima do teatro, para eu chamar de teatro filmado. Senão é apenas um filme passado num ambiente só, num espaço curto de tempo, assim. Eu não E não considero é teatro filmado, feliz. que é inclusive uma expressão que as pessoas usam geralmente para desqualificar um filme, né? Isso é Não, teatro mas, filmado. mas É. é justamente o que eu falei no início. A minha intenção, Ah. quando eu falo de teatro filmado, não é desqualificá-lo, mas é porque eu acho que ele tem muitas características do que seria um teatro filmado. Sobretudo, por exemplo, ele é muito calcado nos diálogos ali. O mais importante, como Sim. quando você está num teatro, muitas vezes é você ouvir o que os personagens Mas estão aí o falando. Os Linklater é diálogos são calcado nos brilhantes. diálogos. Sim, claro, Antes do sempre foi. amanhecer, ninguém chama de teatro Claro. filmado. Em Não, última análise, é um claro, filme que poderia nem ser dá. filmado no teatro. Seria tranquilamente filmado no teatro, tranquilamente. Era só você mudar um pouquinho. Quantas vezes você não vai numa peça e rapidamente as pessoas estão aqui, elas andam mais um pouco, aí acende uma luz, elas já estão em outro lugar. Aquilo ali É, poderia ser feito no teatro tranquilamente, mas ninguém chama de teatro filmado só porque tem essa ideia de que é preciso um espaço fechado. Quando o teatro não tem esse espaço. A grande maioria das peças não se passa num único lugar. Quando você vai, isso é uma ideia, assim, não estou falando de você, não é uma crítica a você, é uma crítica a quem falou isso. A grande maioria das peças não se passa num único ambiente. A pessoa que diz isso, ela não vai ao teatro com tanta frequência assim. Tem várias que se passam, mas tem muitas peças, inclusive a maioria das peças clássicas se passam em milhões de ambientes, que mudam o tempo inteiro. É que é isso. Para você fazer uma ponte, tem só um raminho. Para você fazer uma rua, tem só um poste. Você tem uma coisa de elementos pequenos que induzem a novos ambientes. Mas não tem essa coisa de uma peça perfeita se passa só numa casa. Não é assim. Tem muitas assim e muitas não. Vocês estão eu acho percebendo o que que é. está acontecendo, né? O Que papo virou teatro, já encaminhou o não, Hamlet. eu só vou dizer aqui que eu acho que esse conceito do teatro filmado é muito amplo, até a gente pode ficar horas aqui discutindo, por exemplo, se o Dogville é teatro filmado ou não, falando da influência de Brecht no Dogville, eu sei que a Maria discorda, mas vamos voltar, já que a gente falou de teatro, vamos falar do Hamlet, né? Por favor. Eu só queria introduzir o Hamlet juntando ele com outro filme, porque eu acho que são filmes de alguma maneira irmãos. Aí pode ser até uma provocação, vocês podem até dizer que eu estou viajando. Mas dentre esses filmes que estão indicados ao Oscar, para mim, o Hamlet e Os Sonhos de Trem são filmes irmãos, né? Em primeiro lugar, são dois filmes que falam do luto, né? São duas reflexões profundas sobre o luto, né? Duas maneiras de ver o luto distintas, mas de alguma maneira há um parentesco entre eles. E assim, eu acho que acabam sendo filmes complementares. Eu acho que o Sonhos de Trem também, eu vou abrir para se vocês quiserem comentar. Eu acho que ele reflete sobre o luto de uma maneira bastante filosófica, né, na questão observacional da relação daquele cara com a natureza, com o seu habitat, com o seu entorno. Eu acho que algumas pessoas compararam ao Terence Malick com toda a razão, não só essa questão da relação do homem com a natureza, mas também até na maneira como é filmado o diretor de fotografia, a fotografia brilhante do Adolfo Veloso, né, o diretor de fotografia brasileiro que está indicado, a fotografia é deslumbrante, mas tem um quê da fotografia do Terence Malick também, com aqueles contraplongés das árvores, né, que pegam as copas das árvores. Então, assim, é um filme que me tocou bastante, o Sonhos de Trem. Eu acho um filme extremamente delicado e sensível, né? A maneira como ele lida com o luto faz um retrato do luto daquele personagem. Já o Hamlet é curioso, porque ele lida com o luto também, mas muito mais aí entra o Shakespeare, né? Assim, muito mais calcado na palavra, né? E no gesto, né? Muitas pessoas acham que o filme é melodramático demais, eu até às vezes tendo a concordar
com isso, né? Eu acho que o Hamlet tem uma última parte, né? Aquela meia hora final da encenação da peça é absolutamente brilhante, impactante. Eu acho que destoa do resto do filme. Eu acho que o resto do filme é um filme convencional, um drama convencional, né? Com uma atuação espetacular da Jessie Buckley, que vai ganhar o Oscar de melhor atriz merecidamente, essa é muito favorita, mas eu acho que todo o filme, até chegar na peça de teatro, é um filme bem feito, convencional, e a peça de teatro é brilhante. Ali, meio que a palavra sai, ele não precisa se ancorar tanto na palavra, né, na estrutura, no esquema melodramático que o precede. Então, isso é que eu queria pontuar sobre esses dois filmes, então vocês fiquem à vontade também para falar de um ou de outro, ou dos dois. Quem quer falar primeiro? Bom, Olha, fala, Maria. quer falar? Olha, Não, fala então, você. o Hamlet é um filme que é isso, é o que você falou mesmo. Eu acho que o final dele é muito forte, mas a construção do melodrama inicial desse filme me incomoda demais, assim, me incomoda demais. Para mim é um filme que é um projeto do Spielberg, ele viu que não dava para ele dirigir aquilo por questões de 2026, e aí ele pediu para... Eu não sei se foi isso não, tá? Mas na minha cabeça foi isso. Pediu para Chloe Zhao dirigir, porque é um filme feminino, mas na verdade é um filme que reproduz os piores estereótipos de feminino e masculino. Eu, durante muito tempo, estudei justamente escritores e processo criativo, processo literário, especificamente no cinema. E o que mais a gente vê é isso: é o homem intelecto, né? É a mulher natureza que inspira o homem intelecto, né? O homem literatura, o homem ideia, o homem letras. E a mulher é a terra, é a fecundidade. E eu acho isso uma grande bobagem em 2026. Aí você vai falar, ah, não, mas é uma biografia. Tudo bem, mas a gente tem dois elementos da vida da Anne Hathaway, que era assim que se chamava a mulher do Shakespeare. A gente tem dois elementos sobre ela, que ela se casou com o Shakespeare quando ela tinha 26 anos, ele tinha 18, o que já denota que era uma mulher que ia um pouco contra as convenções de gênero, porque não era comum uma mulher ser 8 anos mais velha do que o marido dela. E que ela morreu, aquela história toda de que ele deixou a segunda melhor cama para ela, se ela estaria, como ela estaria no fim da vida com ele e tal. Ele já tinha. E aí, quando ele falece. Mas assim, eu acho que é isso. Se a gente vai imaginar uma mulher, porque a gente tem tão poucos dados sobre ela, e aí é um problema do romance, né? É um problema que é anterior ao filme, provavelmente. Eu não li o romance, mas vem de um romance escrito por uma mulher que resolveu imaginar essa mulher que anda com corvos, essa mulher que tem a sabedoria da terra, das ervas, essa mulher que, quando vai parir, resolve ir para a floresta, porque precisa, sente a urgência de ir até a floresta. Enquanto isso, Shakespeare, que é o grande autor, como é que ele expressa? A mulher chora, ela se joga na terra. Como é que ele expressa a sua grande dor? Ele escreve Hamlet, claro, né? Porque o homem faz uma coisa que vai durar a humanidade inteira. A mulher só, coitada, fica lá na floresta chorando pelo filho dela. E eu acho isso uma grande bobagem. Assim, eu acho que se a gente vai imaginar uma mulher, e principalmente uma mulher que encantou Shakespeare, que não era qualquer pessoa, né? Quando ele era um jovenzito, eu imaginaria uma mulher um pouco mais interessante, assim. Eu imaginaria uma outra mulher. Então, eu acho que o filme reproduz, no seu primeiro metade inteira, imagens muito clichês, ideias muito clichês de feminino, de masculino, de terra, de não sei o quê. O final realmente é muito, muito forte. Eu tenho uma leve implicância com essa cena, e eu gostaria de falar aqui minha implicância, que é uma curiosidade, que ela entra no teatro e se depara com a montagem de Hamlet, né? E ela começa a ter uma reação de falar, meu filho, não sei o quê, de falar alto, e as pessoas mandam mais de uma vez ela baixar a voz. Isso é uma coisa, qualquer pessoa que leu 2 páginas sobre teatro elisabetano sabe que não corresponde à realidade. Teatro elisabetano era um teatro que podia gritar, podia berrar, podia tacar coisa nas pessoas. Era um teatro que convidava muitas pessoas a participarem. Então eu fiquei com uma grandíssima implicância de que nessa cena, para propósitos dramáticos, eles botaram essa mulher. Depois eles se E, redimem, faz aquela coisa linda das mãos e tal.
Então é um filme que eu tenho esse problema. O final é muito forte. Já Os Sonhos de Trem, eu gosto muito. Eu acho que é um filme sobre luto, sim, mas eu acho que é um filme sobre trauma. E é um filme que coloca um trauma pessoal em paralelo com o grande trauma que é a construção dos Estados Unidos, né? Que a construção dos Estados Unidos é um grande trauma. Você cria essas estradas, você cria essas coisas e destrói as pessoas, destrói os povos originários, destrói as vidas. Então eu acho que o filme consegue fazer esse link muito bem. Gosto muito da narração. Fico impressionada do William H. Macy não ter pescado uma. É porque o filme não foi para cinema, né? Ou foi pouquíssimo. Ele não ter pescado uma indicação, porque ele está extraordinário no papel coadjuvante. E a fotografia é excelente. Acho um filme bem interessante mesmo. Olha, Maria, mas essa crítica que você faz, né, ao teatro elisabetano, a gente tem que fazer ao filme inteiro, ao livro inteiro, que o filme comprou a ideia, né? Porque Shakespeare escreveu uma peça incrível a partir de um fiapo de lenda dinamarquesa, aonde o personagem se chamava Hamlet. Então, Hamlet escolheram que foi a morte do filho 4 anos antes. Hamlet tem são os pais que morrem. É o pai do Hamlet, é o pai do rapaz da Noruega que quer tomar a Dinamarca de volta, é o pai da Ofélia que o Hamlet mata achando que é o rei. Então, a premissa do filme já é muito ruim, né? Porque reduz a criação de uma obra de 10 mil camadas a uma origem melodramática, né? Agora, para mim, a Jessie Buckley está ótima, mas eu acho que as meninas do Valor Sentimental também poderiam ganhar o prêmio. Agora, para mim, o grande injustiçado desse Oscar é o Paul Mescal. Ele é, quando ele narra a lenda de Orfeu e Eurídice para ela, cara, aquilo ali já é para um Oscar, é 2 minutos. Né? Quando ele faz os papéis de Hamlet, e no final, quando ele faz o papel do fantasma, que parece que realmente o Shakespeare não era um grande ator, mas um dos papéis que ele fez foi o do pai, na encenação original. E aí, realmente, quando ele faz, e graças a ele também, né? Porque ela trabalha muito com a emoção facial, né? Telúrica e tal, um pouco nisso que você critica, mas que ela faz bem, a Jessie Buckley. Agora, ele trabalha com a palavra, né? Agora, sobre os Sonhos de Trem, não me comprou, né? Inclusive, tem um filme em cartaz aí que eu sei que o Janu achou, e eu achei muito melhor que os Sonhos de Trem, embora também não ache um grande filme, que é a história do som, com o Paul Mescal e o Josh O'Connor, Josh né? O'Connor. E que tem também essa coisa de andarem pelo interior, é outra pegada, né? Andar pelo interior para gravar as pessoas cantando aquelas músicas, bem músicas de trabalho, músicas de dor, músicas de lamento, músicas com letras que, se você olhar bem, são bregas, cafonas, mas são verdadeiras, né? Então, essa coleta de músicas realmente populares, né? Populares na origem da palavra, que emanam de uma criação ingênua, mais criativa, de povão mesmo, né? É um filme que eu acho muito mais interessante que o Sonhos de Trem, que eu acho que se não fosse a fotografia, para mim não me pegou. Galego Você tá está com fazendo um hiperfoco no fã-clube. Paul Ele, Mescal. ele tá no fã-clube do Paul Mescal. Eu queria só fazer Tô uma piada mesmo, que eu fiz. tô mesmo. O Paul Mescal, na minha opinião, agora ele vai fazer seguidos, back to back, os dois maiores artistas da história da Inglaterra, porque ele sai de fazer o Shakespeare e está filmando como Paul McCartney. Então a minha piada é: se amanhã o Paul Mescal fizer o Bowie, para mim acabou. Acabou a atuação na Inglaterra, não dá mais, chega. Eu não Gente, vi o Hamlet e, assim, tudo que eu ouvi com vocês agora e em outros momentos já são argumentos suficientes para não ver. Uma que é essa tendência detestável, execrável, de reduzir obra de arte a dado biográfico. Inclusive, se você aí que está vendo tem interesse em escrever crítica, nunca faça isso, por favor. Outra, que ninguém aqui mencionou, então vocês podem comentar isso se tiverem interesse também.
que eu li bastante, conversei bastante sobre o uso do som para Por favor, chore. Agora vou aumentar a música e colocar uma música emocionante. Por favor, chore. Manipulação emocional, tô fora. Maria Não. falou aqui do Spielberg, aí o Janu vai querer me bater porque é o tema do curso dele, né? Mas o Spielberg é rei nisso. Então, quando ela falou aqui que foi um projeto dele, as coisas já ficaram um pouco mais claras para mim. E aí eu desenvolvi aqui uma piada também, que com base no que eu ouvi no filme, do filme, que é o seguinte. Que nem a gente estava falando aqui, não entendo nada de tênis de mesa, mas eu estava torcendo durante as Olimpíadas. Eu não conheço a regra, eu vou falar, pô, mas aquilo ali foi um ponto, a bola foi para fora, mas foi um ponto. O Hamlet me parece muito o filme que é o equivalente cinematográfico disso. É o filme favorito de quem não gosta de cinema, gosta do Oscar. Que nem a pessoa que não gosta do esporte gosta das Olimpíadas e de torcer para o Brasil. Então, mesmo sem ver, já coloco nessa categoria, não vi, não verei. Eu quero É, ver, quero ver e se sobre o. esse uso da música, sobre esse uso da música, né? Realmente eu gosto da trilha sonora do Hamnet, mas no final ele usa pela enésima vez uma passagem que muito filme está usando e que é esse negócio de vamos emocionar mais, não foi suficiente, né? Que é On the Nature of Daylight, do Max Richter, né? Que é um compositor que transita entre o clássico e a trilha sonora tradicional de cinema, né? Eu só É uma quero ver se apelação. o. Eu só quero ver se o Hamlet for melhor filme no Eu vou ter Oscar. que ver, né, para É, lá aí e aí o ver. Baez não vai ter jeito, não vai ter como fugir. Gente, o papo tá maravilhoso. A gente tem, faltam três filmes para a gente falar. São três filmes que não tem, são considerados azarões, que não têm chance, mas eu acho que vale a pena a gente registrar, que são o Frankenstein, o Bugônia e o Fórmula 1. Eu vou começar falando do Frankenstein, que eu gostei muito quando eu vi em Veneza, no último Festival de Veneza. E aí, já que o Galego falou da história do som, eu queria só deixar um comentário. Maria, que também frequenta festivais muito, né? O Baís e o Galego menos um pouco, mas eu não sei se Maria vai concordar comigo. Às vezes é muito diferente a reação que você tem quando você vê um filme num festival, da reação que você vai ter quando você vê depois de uma sessão normal, para o bem e para o mal. Né? Curioso isso, por isso que eu fiquei impressionado com o Sirat, porque a minha reação foi exatamente a mesma que eu tive quando vi em Cannes e quando revi agora, o que mostra que é um filme que perdurou, assim, que manteve o seu impacto. Mas esses dois filmes são um ótimo exemplo. Assim, o Frankenstein eu não revi. Eu vi o filme em Veneza, gostei muito do filme, naquela atmosfera ali de Veneza que eu vi, e escrevi a crítica para o Globo, dando o bonequinho aplaudindo em pé, e quase fui massacrado por isso, porque as pessoas falam, mas como você deu o bonequinho aplaudindo em pé ao Frankenstein? É um filme comum, não sei o quê e tal, e eu não revi o filme. Já a história do som, eu vi em Cannes e detestei o filme em Cannes. Assim, não sei por quê. Quais foram as condições ali entre uma sessão e outra? É um filme mais lento e tal, mas é um filme, assim, não está aqui no Oscar, nem vale a pena a gente ficar insistindo muito. Eu sei que o Galego gosta muito, mas é um filme, para mim, muito comum, é um filme bem feito e tal, é o que eu costumava chamar antigamente de desfile da Imperatriz Leopoldinense, que era aquela coisa muito correta ali para ganhar nota 10 dos jurados e tal, tudo muito certinho, o Mescal e o Josh O'Connor estão incríveis e tal, tudo funciona perfeito, mas é um filme insosso, eu acho. Assim, e que em Cannes as pessoas se perguntavam, mas por que que esse filme está concorrendo à Palma de Ouro? Assim, o que que ele tem demais e tal. E aí, quando eu revi agora para fazer a crítica para o Globo, eu observei esses aspectos, confirmei essas observações, mas não achei tão ruim assim como eu tinha achado em Cannes. Entendeu? Achei um filme agradável de ver. Inclusive, em Cannes, eu falei: caraca, perdi meu tempo vendo isso, que eu poderia estar vendo outros filmes. Então, assim, é só para deixar claro como, às vezes, a atmosfera do festival contagia e a gente não deve, insisto, mais uma vez, não levem a sério essa coisa que virou uma praga nas coberturas de festival de ficar contando minutos de aplauso para os filmes como se isso fosse um termômetro de se o filme é bom ou não. Se o filme teve 20 minutos de aplauso ou 15, não interessa. Muitas vezes esses aplausos são puxados pela equipe do filme
dependendo da quantidade de gente da equipe que está lá, que fica ali em pé. Vou ficar aqui meia hora batendo pé, batendo palma até ser expulso do cinema. E os jornalistas começaram a levar isso a sério. Então, isso me incomoda bastante. Então, dito isso, eu queria. O Bugônia, cara, depois daquele tempos de. Do, Tipos de gentileza. Tempos de Gentileza do Yorgos Lanthimos, embora eu goste do Pobres Criaturas, eu já tinha uma implicância com ele. E o Bugônia é melhor do que Tempos de Gentileza, porque eu acho que nada pode ser pior que Tempos de É Gentileza. tipos. Tipos. Tipos de gentileza, acho que nada pode ser pior que aquilo. Mas, assim, ele tem uma ideia bem Yorgos Lanthimos, uma ideia meio alucinada ali, que ele leva a cabo isso, assim, totalmente apelando para o nosso poder de descrença, né? Porque nada, tudo ali é meio implausível, né? E acho que a ideia é que seja mesmo. Assim, não me incomodou, assim, acho o filme bobo, só, assim, acho que ele leva a ideia até o fim, tudo bem, mas não gosto. E o Fórmula 1, terminar aqui falando que, rapidamente que eu falo do Fórmula 1, que eu detestei, acho que é abominável, acho que esse é o pior filme do Oscar disparado, uma mera coleção de merchandisings, né? A Fórmula 1, que é o piloto, o filme é um uniforme de piloto de Fórmula 1. Tem merchandising, tem propaganda em tudo que é canto, então ele atira para todos os lados. Esse filme deve estar. O que esse filme arrecadou com esses patrocínios deve estar bancando a cerimônia do Oscar. Só por isso, esse filme deve estar indicado a melhor filme, eu não vejo nenhuma outra razão para isso. Então, o que vocês têm a falar? Eu sei que o Baez gosta do Bugone, então acho que a gente podia É, começar com o Baez falando do Bugone. vou defender rapidamente, até porque a gente já está no final e tem texto no site para quem tiver curiosidade de ler. Mas a Maria estava falando sobre a dificuldade das pessoas com a farsa, né? Eu acho que as pessoas também têm dificuldade de filmes que te tiram uma posição de identificação. Então as pessoas veem o filme falando: vou rir dos doidinhos conspiracionistas. E aí, do meio para o final do filme, será que eles eram tão doidinhos assim? Ah, não, mas calma aí. Se eu tenho que assumir essa posição aqui deles e eles são, sei lá, o monarque, eu não quero ser o monarque. Então, eu vou ser a CEO. E aí, quando a pessoa se coloca nesse lugar da CEO, isso te gera outros problemas também, porque você assumir aquela posição de identificação vem com alguns pressupostos. Então, eu acho que é um filme que ele causa um curto-circuito nisso, porque a pessoa vai procurando se identificar com um polo ou outro e rir do outro polo, e ela não percebe que, na verdade, o filme está rindo dela, né? Quando ela tenta adotar essa posição. Então, quer equivaler muito essa tendência o discurso do personagem com o discurso do filme. Nem sempre isso é correspondente, né? Não é porque um personagem está dizendo alguma coisa que o filme está dizendo a mesma coisa, né? E às vezes tem dois personagens opostos e o filme não é nenhum nem o outro, né? Então acho que as pessoas estão sendo muito tiradas dessa posição de reconhecimento e identificação, não estão sabendo o que fazer com isso e aí elas estão desconfortáveis, né? Um outro tipo de desconforto, que antigamente o desconforto do Lanthimos eram os exageros formais, né? As atuações distanciadas, os jogos de lentes, né? Distorções angulares. Agora não, agora é uma coisa que está na própria feitura do filme, né? Mas, gente, um filme que assim, nos minutos iniciais, tem um sequestro em que a pessoa que luta, ela é apresentada lutando pouquíssimo tempo antes, treinando. Dois caras daquele, sem o menor preparo físico, sem o menor plano, sem o menor nada, colocam uma máscara de Jennifer Aniston em Friends e sequestram aquela mulher. Você não pode levar isso pelo prisma da literalidade. As pessoas estão querendo levar, esse que é o problema, entendeu? Já, Mas só queria fazer um parênteses, já que você falou do Yorgos Lanthimos, o filme dele que eu mais gosto é justamente o que foge às características mais comuns ao cinema dele, favorito. que é A Favorita. O Mas tem distorção Kubrickiano, angular, né? tem, mas é um filme que tem uma atmosfera kubrickiana que eu amo, pena que ele não seguiu esse caminho. Acho que o que eu mais gosto é o Alpes, que ninguém viu, que é da fase Tá. grega ainda dele. O Caú, vamos lá, o que você tem a falar sobre esse filme? Eu queria dizer, logo para implodir essa discussão, que eu gosto muito de Kinds of Kindness, tipos de gentileza. Eu acho que eu sou a única pessoa que gosta desse filme. Eu tenho uma tendencinha a gostar desses filmes antológicos, assim.
com três histórias, tá? Quando eu acho eles bem amarradinhos. Gosto do filme, acho interessante. Pulgone eu acho interessante, acho um filme interessante. Talvez seja um pecado dizer, como qualidade, que o filme é muito divertido, mas eu acho ele muito divertido, assim. E divertido com um exagero que brinca com uma tendência contemporânea, que é essa coisa da fake news. O filme é um remake, né? Eu entendo que é um remake, eu não vi o filme original, então eu acho sempre muito complicado você fazer uma crítica a uma coisa com remake que você não viu o original, porque, enfim. Mas eu acho muito interessante como ele pega essa loucura contemporânea desses grupos que fomentam coisas. Que tem um monte de gente que acha, né? Que tem um monte de teorias da conspiração baseada em todo mundo, todas as pessoas são lagartos, A todas as nova do pessoas Jim Remake de são. quê? Carrey. Jim to- Carrey. to- Todas as Remake de pessoas quê? são. Eu não sei, Salvem o o nome. Planeta Verde é o nome do filme original. Hã? Salvem o Qual? Planeta Verde. Salvem o Planeta Verde. É o Sim, remake sim, desse sim. filme. Galego Tá, vai também não E vi. procurar, Galego. Vai procurar, E Não, Galego? aí, Salve o e aí planeta claro que assim, não. Verde. eu acho o filme muito divertido nesse lugar e eu acho que ele fala sobre essa coisa contemporânea. É interessante porque o filme realmente é muito inteligente em fazer você duvidar da solução. Então ele também é um pouco surpreendente nesse jogo entre os personagens. E a Emma Stone e o Jesse Plemons, é assim que fala o nome dele, estão extraordinários. Então é um tour de force de atores assim que me interessa muito ver, assim, atores que não estão no registro naturalista, o que eu também gosto. Então é um filme que eu gosto, acho um bom filme, assim. A nova teoria da conspiração é do Jim Carrey, vocês viram? Que ele foi substituído porque ele Tudo isso. Paul denunciou o McCartney Epstein. morreu, foi substituído por um clone. Tem sempre essa teoria da conspiração muito louca. E algumas pessoas levam isso a sério. Então é farsa, lógico, mas tem um dado ali nos Estados Unidos de realidade para essas coisas que é muito assim complicado. Não só lá. Galego, o que você tem a dizer para a gente Não, encerrar? não vejo filme desse grego, né? Cansei. Eu acho que ele tem mau hálito intelectual, ele é pretensioso, joga qualquer coisa e aí, não, menos, não vou perder meu tempo. É Fórmula 1 idem com batatas. E eu achei esse Frankenstein péssimo, né? Perto do outro, do Kenneth Branagh, né? Nossa, que é muito mais fiel ao livro, né? Isso não é uma qualidade em si, mas todo mundo, essa vez foi fiel ao livro, mostrou que é um grande flashback, porque começa no Polo Norte e tal. O outro também fez isso e parece que ninguém viu, ninguém lembra, não sei o que que é. E o Oscar Isaac, que é um ator que eu acho legal, ele tá caricato demais, péssimo, né? A menina aí que é sobrinha, neta, filha da nossa atriz Neta brasileira, da, neta neta da Maria da Maria Gladys, né? Gladys. Ela é ruim demais, né? Eu achei o filme muito ruinzinho, muito ruinzinho. Vão ver pega o DVD, pega a DVD, ninguém tem mais, só eu, né? Procura na internet, arruma um jeito de ver o Frankenstein do Kenneth Branagh, né? que e o livro é maravilhoso e ele conseguiu ser bem James mais fiel ao Whale, livro. vejam James Whale, Não, honestamente. isso é outra Vão lá coisa. ver o Frankenstein, porque é Não, isso é extraordinário. outra coisa. É outra coisa. Tudo bem, fora questões de fidelidade, é um filme extraordinário. É um Não, filme tudo bem. extraordinário e criou todo o nosso imaginário do que Não, seria eu o só mundo. falei porque elogiaram a fidelidade do Del Não, Toro. Ah, não, então e vamos estamos ver o juntos. Eu outro. acho do Kenneth Braga muito interessante também. Brana, né? Kenneth Branagh, eu chamo ele Branagh. de Braga às vezes. Kenneth Eu Braga. também, eu É, também erro. mas assim, esse Frankenstein é muito ruim. É muito Eu ruim. achei. Eles Muito. conseguiram fazer uma coisa que é um crime, que é fazer sets super caros. Tem todo um trabalho de design de interiores, de produção de cenografia caríssimo, para depois passar um negócio digital que fica parecendo cenário de videogame, parecendo que aquilo foi tudo feito com chroma key e tela verde. Você fala, para que gastou esse dinheiro? Fazia logo com chroma key e tela verde. E outra coisa, criaram um monstro que é gato. O cara é gato, o cara tá bonito, assim, você fica assim, por que essas pessoas estão repelindo esse cara? Ele entraria na minha casa, eu ia ficar, uau, nossa, o cara é todo bonito, e não enfeiaram ele, ficou um monstro sexy. Frankenstein sexy, pra mim, cara, assim, eu não sei nem formular o que eu acho sobre isso. O filme é longuíssimo, é chatíssimo, tem um monte.
Eu acho que eu não gosto desse ator que ganhou, inclusive, o prêmio. Fale o nome dele, que faz o monstro. Eu não gosto dele, acho ele ruim. Jacob De, Elord. de modo geral, eu acho ele um mau ator. Ele, salvo engano, ele faz o Elvis no Sim. filme Priscila, num crime para a humanidade, que é aquele cara fazendo Elvis, que assim, eu achei aquilo um crime. Aquele filme, aliás, é péssimo. Então, talvez eu tenha implicância, mas eu acho que assim, é uma escalação péssima, muito equivocada, você escalar um cara bonito daquela natureza para fazer. E o filme é todo muito ruim, mas o que mais me incomoda é a sensação de uma textura de videogame, assim, de você estar vendo uma coisa. E aí, o Frankenstein. Cara, o Guilherme Del Toro, ele era, antes de ser diretor, ele era especialista em efeitos daqueles caras que faziam boneco mesmo, daqueles caras que faziam o efeito que não era digital. Então, é um cara que tem a expertise disso. Por que não fez dessa forma? Por que deu a esse filme essa textura tão forte de IA, sabe? Eu achei horrível. Melhor filme dele é A Espinha do Diabo, maravilhoso. Todo o Eu vou, talento da família Del Toro está na categoria de ator eu vou dizer coadjuvante. para vocês que na tela grande lá de Veneza eu não enxerguei nada dessa coisa de IA, não. Achei que é um filme que me impressionou bastante justamente porque ele não tem efeitos especiais. Eu acho que essa, não sei se daí na Netflix fica mais evidente, não sei. Como eu falei, não revi o filme, também não vou ficar defendendo aqui o filme, por conta disso eu não tive chance de rever. Mas o fato é que a gente está com o nosso tempo aqui estourado, assim, pelo menos o fato da gente estar aqui no, gravando no Zoom nos permitiu ter um pouco mais de tempo do que se a gente estivesse no estúdio, né? Então isso eu acho que foi muito bacana, acho que o papo rendeu bastante, a gente falou de todos os filmes, até de outros aí com alguns bônus. E agora é isso. Acho que uma coisa que todos nós concluímos aqui é que esse é um Oscar dos melhores dos últimos tempos, uma das melhores seleções. Galego, você não gosta de nada, o Galego está fazendo assim. Mas, assim, quero ver. Enfim, não vou pedir para o Galego levantar agora na agenda dele que ano teve filmes melhores que esse, mas eu acho que o resultado desse Oscar se encaminha. A gente não sabe ainda que filme vai ser, mas dificilmente vai ser algum filme que a gente diga, pô, esse filme é uma porcaria. É como a gente viu há poucos anos e tal. Não vou entrar em novas polêmicas e tal, do Coda e daquele Nossa. outro que a Maria A gosta. forma da água, já que a gente falou do Del É, Toro, toma uma é, atrocidade aí. mas, enfim, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram, que chegaram até aqui com a gente, lembrando o que eu falei no início, né? A gente vai publicar, eu vou publicar nas minhas redes e o Baez, o Galego e a Maria também, nos perfis deles nas redes sociais, é o link por esse formulário, o bolão, né, que eu criei, que a gente vai participar também, a gente vai dar os nossos palpites, e o vencedor do bolão vai ter a honra, vai nos dar a honra da sua presença aqui no nosso próximo podcast, no episódio 3 do podcast do críticos.com.br, que vai ser justamente gravado na segunda-feira, dia 16, no dia seguinte ao Oscar, às 9 da noite. Então, se o vencedor estiver disponível para participar ao vivo com a gente, ótimo, senão vai ser o segundo colocado que vai ter essa chance. E, além disso, o vencedor também vai ganhar inteiramente grátis um curso meu. Eu começo um curso do Spielberg, sobre a obra do Spielberg agora no dia 10. Se a pessoa, o vencedor do bolão, quiser entrar já nesse curso em andamento e assistir a gravação da primeira aula, ótimo, se não, também pode escolher algum outro depois. E então eu queria dizer que é isso. Nos aguardem. Aí, bom palpite para vocês, boa torcida, né? Afinal de contas, eu acho que vamos estar todos torcendo para o Brasil, né? Para o Wagner Moura, para o Agente Secreto ganhar melhor filme internacional, para ganhar melhor elenco, para a gente ver né, a nossa Tânia Maria vibrando com o Oscar, a Dona Sebastiana. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês quiserem se despedir rapidamente, vamos lá. Quem quer falar? Tchau. Foi um prazer e além de toda essa torcida, eu torço muito para o Stellan Skarsgård,
ganhar um merecido Oscar. Bom, obrigado. Vou deixar o link aqui nos comentários para o bolão, né? E até breve, né? Vai ser a menor janela de tempo entre um episódio e outro, mas estamos junto. Que bom, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que assistiram o nosso primeiro podcast sobre o Woody Allen. Né? Está disponível no YouTube, no Spotify. Então, vocês que falaram, quero mais, queremos mais, obrigado por estarem aqui de novo. E depois, quem sabe, futuramente a gente volta a fazer em estúdio, uma coisa caprichada, talvez até abrindo aí um financiamento coletivo para nos ajudar, já que vocês sabem que nós somos um site com pouquíssimos recursos financeiros, mas é isso. Obrigado pela presença e vamos lá, Brasil no Oscar. Tchau, gente. Até mais.